Vamos agora com Mundo Acessível. Mundo Acessível. Oferecimento. Adapta Fácil. Soluções em acessibilidade. Uma informação muito importante para todas as pessoas a respeito da importância da inclusão. Casas, moradias, prédios precisam ser o mais adaptados possíveis, os mais acessíveis possíveis para as pessoas com elementos fundamentais. E nós vamos falar mais sobre esse assunto aqui com a conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Adriana Araújo. Ela já está aqui com a gente. Doutora Adriana, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos, aos telespectadores. E hoje a gente tem que pensar e repensar sobre o nosso futuro e principalmente sobre nossas casas. Inclusive, a gente não costuma fazer isso, algumas coisas parecem invisíveis, apesar de se aumentar muito a discussão em torno do assunto, mas parecem invisíveis para a maioria de nós. Por que nós temos essa dificuldade de visão? Primeiro, é cultural. Você acha que você está bem hoje, você vai ter um futuro, também é nossa juventude eterna. Mas o que está acontecendo? Que se tornou um assunto tão hoje em voga, tão discutido, um assunto muito atual. Primeiro, as pessoas estão tendo uma expectativa de vida maior. Nós estamos caminhando para ter super idosos. Sim. Esses super idosos, apesar de ter saúde e eles terem hoje ele tem um comportamento social mais ativo, eles necessitam de uma determinada idade de uma adaptação para as necessidades dele. Não estamos falando só de pessoas que nasceram com deficiência, estamos falando de pessoas que se tornarão dependentes no futuro. Isso. E outra coisa, quando eu falo do aspecto cultural, a gente quando vai fazer um projeto, chegam até nosso escritório, as pessoas, os clientes, eles nunca têm aquela possibilidade de um fator, de um sinistro. Por exemplo, a gente faz uma previsão, um cronograma, o que vai ser desenhado, o que vai ser elaborado para atender às necessidades das pessoas, dos clientes. No projeto de uma casa, né? No projeto de uma casa. Eu vou dar assim, vou voltar para por essa invisibilidade que você falou. Quando a gente faz um programa de necessidades para a concepção de um projeto, o que se vê? Eu vou ter 2 filhos, eu quero um escritório, eu quero uma área social, eu quero um banheiro, eu quero isso. Você faz todo aquele arcabouço para ir para o papel. E aí a gente esquece. Muitas vezes eu vejo isso nas casas de 2 andares, duplex, que fazem, por questão de espaço, os terrenos estão menores, construir ficou muito caro, então às vezes as pessoas pensam assim, em certas coisas economizar. Eu tenho uma casa duplex, todos os meus quartos são colocados no andar, no pavimento superior, mas um dia, por uma infelicidade, eu quebro um pé, eu necessito fazer uma cirurgia que eu tenho que ficar sem subir os degraus. Então, ficar em repouso completo durante um determinado período. Eu não tenho onde ficar naquela casa que eu planejei, que eu achei que ia atender todas as minhas necessididades. Aí a confusão As pessoas acham que pensam assim, não, se eu pensar isto, eu vou trazer maus pensamentos. Isso. Você vai atrair a má sorte. Exato. Mas eu acho que a precaução e a previdência, quando ele faz, você pensa leva isso para o profissional de arquitetura, é para ele dar um norte. Então, o que é que eu sugiro para pessoas quando chegam em casa duplex? Deixa um ambiente com condições de adaptação. O que é que eu falo hoje, o que é principal? Deixa o vão de porta. Eu já na minha família, tive problemas com familiares próximos, que é assim, é um verdadeiro, todo mundo é para tirar o vão da porta, tira alisares, aumenta o vão da porta, para poder passar uma cama de leito hospitalar. Então, você tem que, às vezes a gente não pensa, mas nós todos estamos sujeitos. Entendi, é interessante isso. Nós temos algumas imagens que vão ajudar o telespectador a entender um pouco das necessidades de adaptação. Vamos ver as imagens na tela? Não trazer aí algumas imagens para que você possa compreender. Por exemplo, nós temos aí uma imagem de uma casa de bom porte, né? Isso. O acesso a ela é porque a faixa está bem em cima, são as escadas. Tá, vamos mostrar aí as escadas. Isso. Muito bem. O acesso à casa, as escadas,
hoje eu sugiro colocar rampa para ser cômodo. E outra coisa, as casas acessíveis, ela é acessível para mim e para quem eu convido para chegar na minha casa. Então, eu posso ter um amigo cadeirante, eu posso ter um pai cadeirante ou a mãe cadeirante. Então, eu sugiro patamares. O que é? Evitar o máximo obstáculos físicos dentro de casa ou em torno da casa. Tá, rampas em caso de acesso. De acesso. É a mesma rampa que faço do meu carro, eu faço também na entrada da minha casa. Entendi. Então, a gente tem que diminuir a questão de obstáculos, esses obstáculos que dificultam o acesso a quem quer que seja dentro das nossas casas. Próxima imagem, para a gente também ter uma dimensão aí da importância dessa adaptação. Tá aí a casa duplex que você falou, né? Isso. Eu acho interessante colocar, sempre deixar um ambiente adaptado. Aumenta um vão de uma porta, até a porta do banheiro. Ela sai de 60 centímetros e ela passa para um de 70. Se você ainda for mais assim, consciente, portas com vãos de 80 centímetros, porque não é só o caso da acessibilidade de cadeirante, mas, Joelson, é isso aqui. É me permitir eu passar com alguma coisa levando a mão. Certo. Então, isso aqui que me permite eu fazer esses movimentos, eu ter aquela liberdade de movimento, isso é a gente... Aí vai para dentro dos banheiros, os boxes. Hoje os espaços estão diminutos. Os boxes estão, você banha quase sem poder abrir. Eu costumo dizer que meu tamanho é GG, minhas necessidades são GG, mas e outras pessoas têm também esse problema de altura, de peso, de dificuldade, de flexibilidade. Então, a gente tem que pensar nisso, vão de porta. Às vezes, uma mulher grávida, uma mulher lactante, tudo isso pode ser, né? Isso. Veja como a gente vai percebendo as coisas a partir. Deixa um ambiente adaptado. É um ambiente, geralmente, eu sugiro um escritório, um quarto de hóspedes. Deixa ele, assim, já pensando, não que você, mas eu acho que lá na frente... Você evita modificar toda a estrutura de uma casa, porque aí tem áreas que você não pode fazer modificação, reformas. Muito bem. Vamos aqui para outra imagem. Eu acho que a gente tem muito a ver com essa questão das portas. A maneira como nós pensamos as portas e os acessos aos ambientes. Ali. Isso. Essas portas, anteriormente tive um projeto, há um mês atrás, que o cliente mudou a geladeira. E botou aquelas geladeiras assim enormes. Isso para passar na porta da cozinha dele. E ele morava num apartamento. Isso aí foi... Tira, alisar, tira isso. Então, você pensar que a acessibilidade, eu posso sair e entrar na minha casa sem problema nenhum. Outra coisa... A abertura da porta para fora, para a parte externa. É estranho, não é? A gente fazer isso. Mas eu acho que tem que também pensar a possibilidade de uma das portas também poder fazer essa modificação de abertura. Opções de porta de correr seriam melhores? Às vezes, a porta de correr tem o seguinte, tem aquela guia. Isso. Agora que já tem portas, a tecnologia evolui, que a gente só fica preso à guia de cima. Porque aquela guia de baixo, o que eu vejo muito, é que aquela guiazinha atrapalha, é um obstáculo. Olha, que atrapalha. Isso é muito sério, gente. Já vi casos de gente tendo que ser socorrida de maca por varanda por conta de questões assim. A gente só se dá conta disso realmente em casos de necessidade. Vamos ver se temos outra imagem aí. Temos outra? Aí. Pronto, corredores. Corredores, eu falei, às vezes a gente acha que é um ambiente, uma casa, que ele é só uma via de acesso ao cômodo, né? Isso, acesso ao cômodo. Mas isso aí que leva aos quartos. Até um pouco tempo atrás, corredores a gente fazia, a gente não, porque eu já sou mas a gente via projetos que eram 80 centímetros de largura. Então, se tem uma pessoa passando na ponta, eu não posso passar duas pessoas ao mesmo tempo. Imagina isso, uma pessoa com cadeirante, com a mobilidade reduzida, com algum tipo de muletas. Muletas que fosse. Aquela onde você quebra o pé, alguma coisa desse tipo. Eu acho, todos os meus projetos eu coloco no mínimo 90 centímetros. Isso na concepção, mas depois que está feito... Aí é problemático. E às vezes o que é que a gente faz? A pessoa ainda bota um móvel.
Eu, às vezes, não posso fazer a reforma, não tem para onde fazer nenhum tipo de adaptação, eu tiro os móveis. Então, eu acho que corredores é uma das coisas que a gente tem que pensar no ato de conceber. E para a gente não ter problemas futuros. Eu quero agradecer a senhora, doutora Adriana. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E eu acho que tem que ser divulgado, é um assunto, é um tema que a gente tem que conversar e debater, porque a nossa vida, todo dia ela tem os imprevistos e a gente tem que pensar nisso. Ainda bem que vocês nos ajudam nesse sentido. É isso mesmo. Doutora Adriana Araújo, muito obrigado pela participação aqui mais uma vez. Por nada. Muito obrigado mesmo.